Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer a correção das atividades que nós fizemos com as questões do Enem de anos anteriores, tá? Então vou começar pela questão 1. Questão 1 diz assim: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, o quadro está aqui, né? Nós temos os dias e a temperatura que foi registrada em cada dia. A questão pede o seguinte: em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente. Então, a gente tem lá as alternativas A. Se a gente for observar primeiro, ele está pedindo média, mediana e moda. Então, aqui, ó, as alternativas, tanto na A como na B, na C, na D e na E, a média, que seria a primeira, ela é a mesma, 17 graus. Isso significa o quê? Nós não vamos precisar calcular a média, né? Porque todas as alternativas, elas trazem a mesma média, tá? Isso é uma dica, que muitas questões do Enem acontecem esse tipo de coisa. Às vezes o aluno fica um tempão lá calculando a média, quando ele vai ver a resposta, mas todas são iguais. Então não precisava ter feito. Então a gente vai calcular apenas a mediana e a moda, certo? Para calcular a mediana, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai olhar aqui todas as temperaturas e vamos colocar elas em ordem crescente, tá? Então eu vou fazer com a vermelha aqui, ó. Qual a menor temperatura que a gente tem? 13,5, ok? Eu vou começar por ela. Vou colocar aqui do lado em ordem crescente. Então, 13,5. Depois, 13,5 de novo, 13,5 de novo, 13,5 de novo. 4 vezes. Então, 13,5, 13,5 e 13,5. Depois, 14. Ok, vou colocar aqui. Próxima, 15,5. Isso. 15,5. Depois, 16. Próxima. É 18, né? 18 são duas. Uma, duas. Então, eu tenho que colocar aqui 2 vezes. 18, 18. Próxima, 18,5 primeiro. Daí, 19,5. Tem uma. 20. 1, 2, 3. 20, 20, 20. E 21,5. Ok? Então, como que eu vou calcular a mediana? Bom, como eu tenho 15 dias, né? São 15 temperaturas, a mediana vai ser sempre aquela que estiver no meio. Então, 15, eu vou contar. Vou dividir por 2, vai dar 7,5. Então, eu vou contar aqui, ó, 7, né? Essa daqui é a mediana, ó. Pode ver que depois eu tenho mais 7. Então, a mediana é 18, tá? E a moda é a mais fácil, né? A moda é aquela que aparece mais. Então, eu faço pela ordem, essa que tá na ordem crescente aqui é mais fácil, ó. Qual que aparece mais? 13,5, 4 vezes. Aí o resto, 1, 18, 2 e 23, né? 3 vezes. Então, a que aparece mais, tá aqui a moda, 13,5. Então, a mediana é 18 e a moda, 13,5. Então, a alternativa B, 17 graus, 18 graus e 13,5 graus Celsius. Alternativa B.
Ok. A questão 2, ela diz assim: no gráfico a seguir estão especificados a produção brasileira de café em toneladas, a área plantada em hectares e o rendimento médio do plantio em quilogramas por hectare, no período de 2001 a 2008. Então, ela tem esse gráfico aqui, tá? Vou deixar assim. Porque essa questão aqui, o que a gente tem que fazer? Analisar o gráfico. Então, a alternativa A diz assim: a produção de 2003 foi superior a 2.100.000 toneladas de grãos. Então, eu vou olhar lá, ó, 2003. Tá aqui, ó, 2.000. Não foi superior a 2.100. Então, não é a A. B. A produção brasileira foi crescente ao longo de todo o período observado. Então, eu vou olhar aqui a produção, ela foi sempre crescente? Não, ela cresceu, depois diminuiu, depois cresceu, depois diminuiu, não. Também não é a B. C. A área plantada decresceu a cada ano no período de 2001 a 2008, que é o período, né, do gráfico. Então, a área plantada é esse que tem a bolinha, né? Ele decresceu sempre? Não, né? Ele manteve mais ou menos próximo, mas tem alguns momentos que parece que cresceu um pouco, então não é também a letra C. D. Os aumentos na produção correspondem a aumentos no rendimento médio do plantio? Olha, se a gente reparar aqui a produção, né, que é a barra, e o rendimento, que é essa linha aqui que tem o triângulo, né? Pode ver, esse aqui está um pouco mais abaixo, esse daqui aumentou, esse também aumentou. A produção aumentou, esse aqui diminuiu, esse aqui também diminuiu. Aumentou, também aumentou, diminuiu, também diminuiu. Opa, parece que acompanha, né? As duas vão fazendo assim. E eu diria que é a letra D, né? Vamos só fazer a E para a gente ter certeza, ó. A área plantada em 2007 foi maior que 2001? A área plantada de 2007 foi maior do que 2001? Não, 2001 foi maior. Então, ok, a questão 2, letra D. Questão 3. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, aqui está a tabela, né? As 5 microempresas, o ano de 2009, 2010, 2011. Cada um desses valores em milhares de reais. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 até 2011, e escolhe as 2 empresas de maior média anual. Ok, são 3 anos, então todas elas a gente vai somar os 3 valores, né, e dividir por 3. Então, as maiores somas já serão as maiores médias, né? Então, alfinetes, ó, esse aqui é cálculo que dá para fazer mental. 200 mais 220 mais 240 vai dar 660. Balas, 200, 400, 630. 650, 60, 75. 690. Aqui vai dar 500, 615. Ok? Então, se eu dividir por 3, aqui vai dar 220. Aqui vai dar 210. 225. 230. 205. Então, as maiores médias estão aqui, ó, né? 225, que é 675 dividido por 3, e 230, que é 690 dividido por 3. Ou seja, chocolate X e pizzaria Y. Letra D, pizzaria Y e chocolates X. Letra D também. Ok? Questão 4. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal sugerido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, o gráfico diz assim: Brasil, comportamento do emprego formal no período de janeiro a outubro de 2010, CAGED. Então, o gráfico é mais ou menos assim, né?
aqui tá o gráfico. A pergunta é o seguinte: com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é... Então, para a gente calcular a mediana, a dica está aqui, ó. Como o gráfico sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, certo? De janeiro a outubro. Então, a mediana, como são 10, né? A mediana será a média entre o quinto e o sexto mês, tá? Então, a média está aqui, ó. O valor entre... Não nessa ordem, né? Na ordem crescente. Então, o primeiro é aqui, ó. Janeiro. 181.419. O segundo é julho, 181.796. Tô colocando na ordem. Depois, ó, 204.804, outubro. Depois, 209.425. Esse já é o quarto, ó. E o quinto, tá aqui, ó. 212.952, ok? O sexto é 246.875. Então, ó, a partir daqui, daí eu tenho o sétimo, né, o oitavo, o nono e o décimo na ordem crescente. Então, eu vou precisar, na verdade, desses dois valores aqui, ó, que é o quinto e o sexto. 212.952, que é de junho, e 246.875, que é o valor de setembro, tá? Que são os dois do meio. Vou somar e dividir por 2. É só isso. Então, vai ficar aqui 7, 7 mais 5, 13 vai 1, perdão, 12. 12 vai 1, aqui dá 18, 6, 7, 8, 9, 5 e 4. 459.827. Vou dividir por 2. Vai dar 2. Aqui vai dar 2 de novo, sobra 1. Aqui vai dar 18, dá 9. Sobra 1. 18 de novo. Opa, ficou sem espaço aqui. 18, baixo 2, dá 1. Também não sobra nada, baixo 7. Agora vai dar 3. Aí sobra 1. 229.913, ok? Aí eu vou lá para questão. Alternativa B, 229.913. Questão 5. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 3 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de... E aí nós temos as alternativas. Então, vamos pensar o seguinte, o enunciado está dizendo que em 2016, o ano de 2016 superou em 360 unidades as vendas de 2015. Então, se em 2016 o gráfico é representado com 5 carrinhos, em 2015 com apenas 2, então esses 3 carrinhos representam a quantidade que foi superada em 2016.
Então, 3 carrinhos correspondem às 360 unidades. Bom, 360 dividido por 3 dá 120. Então, isso significa que cada carrinho representa 120 unidades, né? Então, para a gente calcular a média, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos somar aqui 120 em cada carrinho, né? O que daria 120 vezes 8. Então, vou fazer 120 vezes 8, por que 8? Porque eu tenho 8 carrinhos, né? 5, 6, 7, 8. Ok, 8 vezes 2, 16, vai 960 carrinhos nos 3 anos. Então, como que eu vou calcular a média? Agora, eu vou dividir por 3, né? Porque são 3 anos, 2014, 2015 e 2016. Dá pra fazer esse cálculo mental aqui, né? 320, ok? Letra D. Ok. Questão 6. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. A pergunta é, em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Então, o quadro, ó, ele traz os medalhistas de ouro de todas as regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Apesar de que o Sudeste deu um errinho aqui, né? Mas o que a gente vai observar é o seguinte, não são todos os dados do gráfico que nós vamos usar, apenas os da região Nordeste, porque é o que está pedindo, tá? Então, por isso que eu copiei aqui, ó, só os dados da região Nordeste. Então, essa aqui é a mais fácil, né? Quer saber a média? Eu vou somar esses valores, né? Como são 5 anos, vou dividir por 5. É só isso, tá? Então, vai ficar 18 mais 19, mais 21, mais 15, mais 19, ok? Dá 92. Vou dividir por 5, então vai dar 1, aqui sobra 4, abaixo 2, vai dar 8, 8 vezes 5, 40, para chegar no 42, sobrou 2, coloco a vírgula, 20. 20 dividido por 5, 4, 4 vezes 5, 20, para 20 nada. 18,4, letra C. Questão 7. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então, está aqui, né? Na raia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e os tempos dos atletas. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Bom, a mediana é fácil, né? A gente só tem que colocar os valores em ordem crescente. Então, como são 8 valores, qual que vai ser a mediana? O que estiver em quarto e quinto, né? Que eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Aí, 4 e 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou dividir por 2, né? Vai dar 4. Então, é o quarto e o quinto tempo na ordem crescente. Então, o primeiro tempo, quer dizer, o menor de todos, é 20,5. Ok, tá aqui. Depois vem 20,6. São 2. Eu posso falar 20,6 ou 20,60, que é a mesma coisa, tá, gente? Depois, 20,8. Ou 20,80. 20,90 são 2, então são 3. E 20,96. Então, eu tenho esses dois valores aqui, ó, 20,80 e 20,90. A média é a soma dos dois, somo os dois e divido por 2, né? Essa aqui dá para fazer o cálculo mental, né? Bem rápido. Claro que a média vai ser 20,85, ou seja, letra D.
Questão 8. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. A pergunta é: se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda, então eu tenho x é a média, né? Y, a mediana, e Z, a moda. Aí tem algumas comparações entre elas, né? X é igual a Y, mas é menor do que Z, Z é menor do que X, e X é igual a Y, e assim por diante, tá? Então, ok, para a gente poder resolver, nós vamos calcular agora as três. Nós temos que calcular a média, a mediana e a moda, ok? Então, a média, a gente vai usar aquela ideia de média ponderada, porque nós temos uma tabela com quantidades de partidas que eles não marcaram nenhum gol, 5. Né? Em 3 partidas, eles marcaram um gol. Então, eu vou fazer a média. Eu vou calcular assim. 5 partidas, eles não marcaram nenhum gol. 5 vezes 0. Em 3 partidas, eles marcaram um gol. 3 vezes 1. 4 partidas, eles marcaram 2 gols. 3 partidas, 3 gols. 2 partidas, 4 gols. 2 partidas, 5 gols, e 1 partida, 7 gols. Total de partidas, né? Então, a gente vai precisar desse número. Então, 8, 12, 15, 17, 19, 20. Foram 20 partidas, tá? Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 3, 8, 9, 8, 10 e 7. Então, vou somar esses valores agora. 10 com mais 10, 20. 20 com mais 16, 36. Com mais 9, 45. Então, foi 45, né? Mas foram 20 partidas. Então, eu vou fazer 45 dividido por 20. Vai dar 2. 2 vezes 20, 40. Para chegar no 45, sobrou 5, né? Vou colocar uma vírgula aqui. Vai dar agora 2 de novo. Vai dar 40. Vai sobrar 10. Multiplico por 10, vai dar 5. Então, a média é 2,25 gols. Certo? Agora, a mediana é o seguinte, foram 20 partidas, não foram? Então, eu vou calcular a média entre a 10ª e a 11ª partida, né? Porque eu tenho 9 para cá, 9 para lá e as duas do meio. Então, ó, 5 partidas em ordem crescente. Então, o quadro, né, o gráfico, a tabela, já traz os dados em ordem crescente, né? Então, 5 partidas, 0. 3 partidas, 1. Então, 8. Aí, agora aqui, ó. 9, 10, 11, 12. Então, tá tudo no 2, ó. Então, a mediana é 2. Tá? Aqui já é mediana, ó. Mediana, 2 gols. Certo, gente? É só contar a 10ª e a 11ª, né? Quantidade de partidas em ordem dos gols, tá? Então, 0 gols. Se eu fosse escrever, eu ia colocar assim, são 5 zeros, né? 0, 0, 0, 0, 0. Depois, 3, 1. 1, 1, 1. Depois, 4, 2. 2, 2, 2, 2, certo? Então, a 10ª e a 11ª seria aqui no 2, tá? Então, mediana 2. E a moda é o mais fácil, eu só vou observar aqui, ó, qual o número de gols que teve mais partidas, né? Ou seja, 0 gols, né? Porque 5 partidas eles não fizeram nenhum gol. Então, a moda é 0, tá? Então, eu tenho... Deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo o quadro. Eu tenho esses 3 valores aí já. A média, 2,25.
a mediana 2 e a moda nenhum gol. Aí eu vou para as alternativas. Alternativa A. X é igual a Y, mas é menor que Z. Não, não tem nenhum igual, né? Isso elimina as que tem igual. A B também, ó. Z é menor que X igual a Y. Também não é. C. Y é menor que Z, que é menor que X. Vamos ver. X está maior, depois vem... Não, Z é 0. D. Z é menor que X, é menor que Y. Vamos ver. Z é menor que X. Sim, né? Mas X é menor que Y? Não, também não. Então, vamos para a última. Z é menor que Y, que é menor que X. Z é menor que Y? Sim, 0 é menor que 2. Y é menor que X? Sim, porque 2 é menor que 2,25. Alternativa E. Questão 9. Considere que as médias finais dos alunos de um curso foram representadas no gráfico a seguir. Então, este é o gráfico, né? Aqui nós temos as médias e aqui o número de alunos. Sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 6, qual foi a porcentagem de alunos aprovados? Então, ok, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos somar quantos alunos tem, né? Então, aqui eu tenho 4, mais 10, 14, né? Mais 18, mais 16, mais 2. 50 alunos. Agora, nós vamos somar quantos alunos conseguiram notas acima de 6, né? 18 mais 16 mais 2, dá 36, tá? Então, eu tenho aqui 36 alunos de um total de 50, tá? Eu vou fazer 36 dividido por 50. Ok, vai dar um número decimal, esse número decimal vou multiplicar por 100 e terei a porcentagem, tá? Mas vou dar uma dica aqui. Como o denominador é 50, se eu multiplicar ele por 2, eu já tenho um denominador 100, né? Aí eu já consigo a porcentagem, ó. Então, 36 também vou multiplicar por 2, vai dar 72. Então, a resposta será o quê? 72 para 100, ou seja, 72%. 72%, letra E. E agora a questão 10. Para convencer a população local da ineficiência da companhia telefônica Vilatel, na expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico 1, abaixo representado. O gráfico 1 está aqui, ó. Ok? A companhia Vilatel respondeu publicando dias depois o gráfico 2, onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. O gráfico 2, esse daqui. O fato é que, no período considerado, foram instaladas efetivamente 200 novas linhas telefônicas. As questões são: analisando os gráficos, pode-se concluir que A. O gráfico 2 representa um crescimento real maior do que o do gráfico 1. B. O gráfico 1 apresenta o crescimento real, sendo o 2 incorreto. C. O gráfico 2 apresenta o crescimento real, sendo o gráfico 1 incorreto. D. A aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. E E. Os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes. Gente, essa questão aqui era só observar, eu nem vou colocar no quadro essa, vou só mostrar para vocês. Era só observar aqui os gráficos e a gente vai perceber que eles são idênticos, né? Aqui eu tenho de 2.000 a 2.200, não sei se vai dar para enxergar aí, mas vocês têm essa questão aí. E aqui a mesma coisa, tá?
A única diferença é a linha, né? O segmento mais esticado, parece que não subiu tanto, né? Mais aproximado, a linha ficou mais íngreme. Isso daqui está sendo bem comum agora com a questão do Covid, né? A gente consegue observar conforme o formato do gráfico, mas o que faz diferença, na verdade, é o que ele quer dizer, né? Nesse caso aqui, tanto o gráfico 1 como o gráfico 2 estão corretos, a diferença só é o formato deles. Então, a alternativa correta, letra D, a aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. Então, parece que é diferente, mas não é, tá? Então, termino aqui a correção das 10 questões que nós fizemos do Enem. E agora, eu vou deixar um desafio para vocês. Deixa eu só colocar aqui, ó, 10. Esse vai ser o nosso último trabalho, tá? As atividades que nós fizemos até agora, cada uma delas vale como se fosse um visto, né? Foram 4. Então, nós temos a atividade da tabela de frequência peso, né? Depois nós fizemos aquela pesquisa sobre o Covid, valeu ponto também, quem respondeu. Ela era uma pesquisa pessoal, era só responder, mas valia ponto, tá? Daí nós fizemos os gráficos, os 4 gráficos, certo? E, por fim, essas 10 questões do Enem. Então, foram 4 atividades, né? Então, cada uma vai valer o quê? R$2,50, né? Só que essa é uma nota. Agora, a outra nota nossa vai ser o desafio que eu vou deixar para vocês. Que é o quê? Vocês vão escolher uma questão dessa atividade, uma que vocês acharam fácil, e outra questão, uma que vocês acharam um pouco mais difícil. Quem gabaritou, né, vai escolher uma mais fácil e uma mais difícil. Quem acertou, quem errou uma, por exemplo, a mais difícil pode ser essa que ele errou, tá? Então, procurem escolher uma que você acertou e uma que você errou. Quem acertou todas, aí vai escolher a mais fácil e a mais difícil. Aí, o desafio vai ser o seguinte, o desafio vai ser vocês gravarem um vídeo explicando, não precisa aparecer o rosto se não quiser, pode ser com a mão, assim como eu fiz aquele meu primeiro vídeo da tabela de frequência, tá? E vocês vão explicar como que vocês resolveram essas questões, ok? Então, eu vou passar essas atividades, vou explicando, né, tudo por escrito para vocês, mas fica aí a dica, ok? Então, beijos e se cuidem!